Você já quis investir em ações, mas se sentiu perdido em escolher as melhores ações para o seu dinheiro? Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você consegue analisar alguns indicadores fundamentalistas que vão te mostrar quais são as melhores ações para que você consiga investir o seu dinheiro. E isso tudo de forma bem simples e prática para que você consiga avaliar melhor os seus investimentos. Eu aprendi que quando a gente coloca um sumário aqui das coisas que a gente vai falar no YouTube, as pessoas ficam mais presas ao vídeo e elas tendem a assistir até o final quando a gente coloca um sumário pequeno aqui das coisas que a gente vai falar. Então, hoje, justamente eu vou falar sobre a margem bruta, sobre a margem líquida, o EBITDA, ou EBITDA, como a gente fala aí no Brasil. A gente também vai falar sobre o nosso retorno sobre equity e o nosso retorno sobre os investimentos. E se você ainda não sabe nenhum desses indicadores financeiros, fica aqui que você vai aprender muito mais sobre eles. Fala galera, tudo bem aí com vocês? Prazer, eu sou o Pedro. Para você que ainda não me conhece, muito obrigado porque vocês estão aqui assistindo esse vídeo de finanças e eu tenho certeza que esse vídeo vai agregar muito para você e vai te ajudar a mostrar como você pode escolher melhores empresas para você estar investindo o seu dinheiro. Então, se você ainda não conhecia sobre esses indicadores fundamentalistas, se você quer aprender um pouco mais sobre ações e de como você consegue alocar o seu dinheiro de uma melhor forma, fica aqui nesse vídeo comigo. Mas, antes de tudo, já deixa o seu like aqui porque isso ajuda muito para que você continue recebendo mais vídeos como esse, para que esse vídeo continue indo para pessoas que precisam aprender mais sobre finanças, então não deixa de colocar aqui o seu like, de deixar os seus comentários, de compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai se beneficiar de um assunto como esse, quem vai se beneficiar de aprender mais sobre finanças, de aprender mais sobre investimentos. Eu tenho certeza que você que está aí conhece alguém que vai se beneficiar muito com esse tipo de conteúdo, então não deixe de mandar para essa pessoa. E se você também não é inscrito aqui no canal, o que você está esperando? Vai lá, se inscreve, porque a gente vai conversar muito mais sobre finanças aqui. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Esse assunto aqui que eu vou conversar com você hoje é o que muitos especialistas em finanças, eles dão nos cursos deles pagos. Eles não falam isso abertamente no YouTube ou nos canais sociais dele, como Instagram, TikTok. Todo esse conteúdo que você vai ver aqui, ele provavelmente é pago em muitos cursos de finanças. Então, tudo que você está aprendendo aqui, eu tenho certeza que é um conteúdo que vai agregar muito à sua vida e completamente de graça. E com certeza vai te ajudar muito a investir com mais segurança e saber os melhores ativos para você colocar o seu dinheiro. Eu já tenho investido há mais de 10 anos e eu tenho certeza como esses indicadores são cruciais para uma análise fundamentalista e como é importante para que você conheça esse tipo de indicador para que você consiga fazer investimentos conscientes, onde você tem noção de onde você está alocando ali o seu dinheiro. Ao invés de só confiar naquela pessoa que vai te dar um hot tip ou que vai te dar uma dica muito boa para você investir em ações. Então, e o engraçado disso tudo é que alguns dias atrás no meu trabalho, se você ainda não sabe, eu moro aqui na Nova Zelândia, eu trabalho aqui como gerente de projetos e também faço esses vídeos de finanças para as redes sociais. Mas quando eu estava na empresa onde eu trabalho como gerente de projetos, um amigo meu chegou e falou para mim: Pedro, vai lá, me fala, me dá a última dica ou a melhor dica de uma ação que vai bombar. Aí eu falei para ele, cara, eu não consigo falar essa ação para você, porque tem empresas aí que elas investem bilhões para descobrir esse tipo de ações e muitas vezes elas perdem da média das ações. Se você ainda não sabe o que é a média das ações, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que é onde eu falo um pouquinho do que é um ETF. E eu falei para ele que o que ele estava querendo era uma especulação. Isso é muito difícil da gente fazer, porque é uma coisa 50-50. A gente pode acertar e ganhar muito dinheiro, ou a gente pode errar e perder muito dinheiro com isso também. Particularmente, eu prefiro não fazer esse tipo de especulação, eu gosto mais de investir para o longo prazo, investir com base em fundamentos, onde eu sei que a empresa vai crescer, onde ela dá lucro, mesmo que em alguns momentos ela passem por oscilações, porque isso é renda variável, não é renda fixa. E foram esses indicadores fundamentalistas que me ajudaram a montar uma carteira sólida, uma carteira à prova de crise, uma carteira que está sempre crescendo junto com os lucros dessas empresas. É claro que esses não são os únicos indicadores que a gente tem que olhar quando a gente vai investir em ações da Bolsa de Valores, mas eles são cruciais para que você avalie se a empresa que você vai colocar o seu dinheiro é uma empresa sólida ou não. E pode ter certeza que eles vão te ajudar a evitar muitas enrascadas financeiras aí quando você está investindo na Bolsa. Se você é iniciante nesse mundo de finanças, se você é iniciante na Bolsa de Valores, esse vídeo é justamente para você. Então, continua aqui comigo para que você entenda tudo sobre esses indicadores que vão te ajudar muito. Mas antes da gente começar falando dessas ações aqui, eu queria compartilhar com você algo que acontece com muitos investidores que vão iniciar nessa jornada dos investimentos. Muitos investidores que estão começando nesse caminho dos investimentos, porque muitos deles ainda estão se familiarizando com o mercado, com esse sobe e desce, com a renda variável, e é aí que eles cometem o erro de investir em ações só porque eles ouviram alguém falar bem daquela ação, ou só porque alguém acha que aquela ação vai bombar. E, por exemplo, eu cometi muito desses erros no começo da minha jornada dos investimentos. Eu ouvia alguém falando: Pedro, essa ação aqui é a ação do momento, essa ação aqui vai te gerar lucros inacreditáveis. Eu ia lá, colocava o meu dinheiro naquela ação, acreditava nessa pessoa, acreditava naquele influenciador, mas depois o que eu aprendi é que
até por algumas semanas, por alguns meses, eu poderia ganhar dinheiro com aquela ação, com aquela empresa, mas depois de algum tempo aquela ação vinha, desabava e eu perdia uma parte do meu dinheiro que eu coloquei ali. O que eu aprendi com tudo isso foi, se eu quero realmente investir por longo prazo, se eu quero realmente investir em empresas sólidas e conseguir um futuro onde eu vou ser completamente independente financeiramente, independente do governo, independente de pessoas me ajudarem na minha aposentadoria, eu preciso estudar, eu preciso aprender, eu preciso crescer, eu preciso administrar melhor o meu dinheiro. E foi aí que eu comecei a estudar um pouco mais sobre finanças e entender como e o que é um bom investimento para que eu consiga colocar o meu dinheiro, porque, como eu sempre falo, a primeira regra dos investimentos, a primeira regra do Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, é não perca dinheiro. Se você quer ser bem-sucedido nos investimentos, tem essa regra para você. A primeira regra, nunca perca dinheiro. O que eu comecei a fazer foi, ao invés de focar nessas dicas, ao invés de focar nessas pessoas falando em que investimento ou qual investimento eu deveria fazer, eu comecei a aprender por mim mesmo onde eu deveria alocar o meu dinheiro, quais são as decisões mais seguras, quais são as decisões que mais se encaixam para o meu perfil, para o meu plano de independência, para o meu plano de aposentadoria. Então, quando eu fiz isso, quando eu aprendi isso, quando eu comecei a estudar sobre isso, foi aí que o jogo mudou para mim. E o primeiro indicador que eu queria compartilhar aqui com vocês é a margem bruta, e onde a gente vai estar analisando esses indicadores é no site Fundamentos, que lá a gente consegue comparar de forma muito fácil esses indicadores com relação não somente à empresa que você está procurando, mas aos pares dessa empresa, aos pares, aos setores que a sua empresa atua. Porque a gente nunca deve fazer uma análise isolada somente daquela empresa, a gente sempre precisa estar buscando entender o contexto daquela empresa em relação aos seus pares de mercado, em relação à indústria daquela empresa. Então, tente analisar esses indicadores nunca de forma isolada, beleza? Você está vendo aí na sua tela o site Fundamentos e a gente vai buscar nele a empresa VEG, que é a terceira maior empresa do Brasil. Se a gente digitar a palavra VEG aqui, você vai ver que ela já apareceu e agora a gente vai clicar e ver qual setor que essa empresa está inserida e começar a analisar os indicadores dessa empresa com relação aos seus pares de mercado. O primeiro indicador que a gente vai estar olhando aqui é a margem bruta dessa empresa. Como a gente não tinha margem bruta no site Fundamentos, eu vi nesse outro site aqui, Investidor 10, e essa margem bruta ela mostra justamente qual é o lucro operacional dessa empresa, ou seja, qual é o lucro da empresa depois de pagar todos os seus custos de produção. Vamos supor que você produza uma bolsa, e essa bolsa ela custa R$10 para ser produzida. Somente o custo de produção, o custo de material, o custo de mão de obra diretamente envolvida para fazer aquela bolsa, e o valor de venda dela é R$20. Então a margem bruta dessa bolsa, ou a margem bruta dessa empresa, seria de 50%, porque se eu vendo uma bolsa por 20 e meu custo de produção daquela bolsa é 10, logo o meu lucro operacional também é 10. E o que a gente consegue ver com a VEG aqui, que ela é uma empresa muito eficiente, tendo uma margem bruta de 33,8%, o que é realmente muito bom. E como eu falei, se a gente for comparar essa margem bruta, a gente precisa comparar essa margem bruta com empresas do mesmo segmento, com empresas do mesmo setor, para que a gente não compare uma empresa que faz equipamentos, uma empresa que faz materiais, com uma empresa de serviços, como por exemplo o Google ou o Facebook. Então, a gente precisa comparar maçãs com maçãs. E agora a gente vai avaliar alguns outros indicadores da VEG e depois a gente vai estar comparando esses indicadores com seus pares de mercado. E o segundo indicador que a gente vai estar olhando aqui é o EBITDA, ou EBITDA, e a margem EBITDA. O que é esse indicador? Ele mostra os Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Em português seria ganhos antes dos juros, taxas, depreciação e amortização. A margem EBITDA ela vai mostrar qual é a capacidade da sua empresa de gerar caixa. A VEG ela tem uma margem EBITDA de 22%, ainda assim sendo maior do que os seus outros pares, que têm 18% e 15% respectivamente. E o que é essa margem EBITDA? Como eu falei, ela mostra o lucro antes dos juros, depreciação, taxas e amortização. E esse indicador mostra diretamente a capacidade da empresa de gerar caixa, o quão eficiente que ela é. O próximo indicador que a gente vai estar olhando é a margem líquida, ou seja, qual é o lucro que essa empresa consegue dar com relação a todos os gastos que ela tem. De novo, esse é um indicador que a gente precisa comparar entre empresas do mesmo setor, porque a gente sempre tem que estar comparando maçãs com maçãs. Lembra disso? E voltando aqui para o site Fundamentos, que a VEG ela tem uma margem líquida maior do que quase todas as outras empresas. Eu desconsideraria essa margem líquida aqui. Esses são outliers, então a gente não compararia as outras empresas com ela. Então o que a gente consegue ver é que a VEG, sim, é a empresa mais lucrativa entre os seus pares de mercado. Os últimos indicadores que a gente vai estar analisando aqui são o ROI e o ROIC, indicadores que vão mostrar quanto a empresa consegue gerar de lucro com relação ao seu patrimônio líquido, com relação aos investimentos e mais as suas dívidas. E o primeiro que a gente vai ver é o ROI, que é o ROE, Return on Equity. Como vocês podem ver, o ROI da VEG ele está em 30%. Ele está mostrando que a empresa consegue gerar 30% de valor com relação a todo o seu patrimônio líquido. E aqui a gente não está considerando as dívidas da empresa, a gente só está considerando o patrimônio líquido da empresa. O que a gente consegue ver no ROI é se a empresa tem gerenciado bem o dinheiro dos seus acionistas, ou seja, o seu patrimônio líquido. E como a gente consegue ver, a VEG é uma das maiores empresas, ou uma
das melhores empresas que consegue gerenciar melhor os investimentos que têm sido feitos nela ou o dinheiro que ela tem como seu patrimônio líquido. E além do ROI, a gente tem o ROIC. No ROIC, ele vai estar levando em consideração as dívidas da empresa. A VEG ela tem um ROIC também muito alto, que é bom, ou seja, é uma empresa muito eficiente e que não tem muitas dívidas, que tem transformado 30% de tudo aquilo que tem sido investido nela em valor para os seus investidores. É basicamente isso que esse indicador mostra para gente. Enquanto os seus pares de mercado, metade do que ela tem ou muito inferior. Algumas até se aproximam da VEG, mas não são tão grandes quanto a VEG. Esses são alguns dos indicadores que você pode estar acompanhando ou que você deve estar acompanhando quando você vai investir, mas eles não são os únicos. A gente tem o caixa, a gente tem as dívidas, a gente tem os ativos, passivos e tantos outros indicadores ou tantos outros números que a gente precisa estar acompanhando e entendendo para que a gente consiga fazer um investimento consciente. Mas esses aqui são os básicos para que você consiga estar avaliando se uma empresa ela é sólida ou não. Mas também nunca se esqueça de olhar para o caixa daquela empresa, porque mesmo que a empresa esteja dando lucro, mesmo que a empresa tenha uma margem muito boa, ela pode se estar endividando muito. Mas eu posso trazer mais desse tipo de conteúdo nos próximos vídeos aqui. Mas se você gostou desse tipo de assunto, se você gostou desses indicadores fundamentalistas, se você sente que está mais preparado para investir em uma ação, dá um like aqui nesse vídeo, deixa aqui nos comentários o que você gostou, o que você não gostou, o que mais você gostaria de ver, o que mais você gostaria de aprender com relação a indicadores fundamentalistas para que eu possa estar trazendo isso aqui para você. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixa de se inscrever, porque isso ajuda muito para que a gente consiga estar crescendo e levando esse tipo de mensagem para mais pessoas, para que mais pessoas também consigam investir. Se você não sabia nada sobre indicadores fundamentalistas, eu espero que você esteja um pouco mais confiante, um pouco mais confortável para escolher boas ações, para que você não esteja investindo o seu dinheiro somente nos hot tips, nas dicas que você recebe de influenciadores de finanças ou dos seus amigos. Agora, eu espero que você consiga ou se sinta mais confortável para investir por você mesmo, para fazer as suas próprias análises. Então, galera, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo aqui até o final e eu espero vocês na próxima semana, onde a gente vai estar aprendendo um pouco mais sobre finanças. Abraço!